Você treina bem, você come bem e ainda assim o seu corpo não responde. Será que você tem lipedema? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Será que o exercício pode ajudar pessoas que têm lipedema? O que é? O que a ciência diz? O que a gente pode trazer a respeito disso para ajudar você que descobriu ou foi diagnosticado com lipedema? Eu sou Rafael Lund, mestre em ciência do desporto, trabalho como personal trainer há quase 20 anos, atendo dezenas de mulheres, muitas delas, avançando aí na idade de 40, 50 anos, algumas talvez você conheça, Juliana Paz, Tata Werneck, Agatha Moreira, que obviamente ainda é mais jovem, mas fato é que eu trabalho com mulheres há muito tempo. E pela primeira vez eu atendi uma aluna, que já é minha aluna há muito tempo, que relatou que foi diagnosticada com lipedema. Até confesso que para mim foi algo um pouquinho fora da realidade e tal. Num primeiro momento eu fui meio, será que é isso mesmo? Não é possível. Mas à medida que eu fiz uma extensa revisão na literatura e fui conectando os achados, é possível que seja isso mesmo que dificulte os resultados dela. E olha que ela teve muito resultado. Essa aluna já treina aqui comigo há bastante tempo, há mais de 10 anos. Ela já teve 2 gestações enquanto está treinando aqui sob a nossa supervisão. Já reduziu significativamente a quantidade de gordura, mas a região das pernas sempre é um problema para ela. E a nova médica dela sugeriu que talvez seja isso, e por isso ela tenha tanta dificuldade de perder gordura. Mas vamos entender o que é, e vamos entender se esse pode ser o seu problema também, e se talvez isso explique algumas coisas que você nem sabia que tinha. Vamos lá, primeira coisa, o que é o lipedema? Cara, lipedema é uma condição crônica onde existe um acúmulo progressivo e desproporcional de gordura numa determinada região, geralmente é nas pernas, mas também pode dar no braço, por exemplo. Frequentemente ela vem associada à dor, à sensibilidade, a hematomas, enfim, fica edema. E diferente da obesidade comum, o lipedema ele tem uma característica específica que existe uma resistência muito grande à redução disso, mesmo fazendo dieta e exercício. Então, às vezes, você treina, tá se alimentando bem, mas não tem resultado, porque esse tipo de gordura ele tem uma dificuldade muito maior. E não é que seja um tipo de gordura diferente, Gordura é gordura, só que o problema é que ela está sendo acumulada por uma possível, entre aspas, falha no mecanismo hormonal que faz isso dentro do nosso corpo. Então, o exercício ele tem um papel importante, embora vocês vão perceber que não dá para apostar todas as fichas só nele. Existem muitas coisas a se considerar. Inclusive, existe uma resistência à dieta ou ao exercício. Alguns estudos sugeriram que talvez a dieta cetogênica pudesse ajudar, já que ela tende a minimizar um pouco a inflamação e tal. Ela tende também a ajudar na redução de gordura. E o exercício ele tem que atuar muito mais focado em minimizar os problemas do lipedema do que necessariamente focar na redução de gordura em si. Então é melhor eu focar em melhorar, por exemplo, a adaptação mitocondrial. Para isso, atividades aeróbicas podem ser recomendadas. É melhor eu focar em reduzir a inflamação, e de forma crônica. O exercício tem um papel importante, treino de força também. É importante eu focar em manter essa mulher ativa, em não deixar ela perder massa magra, e para isso o treino de força é fundamental. Então, reparem que a gente precisa pensar no exercício de forma multissegmentar, integrada. E esse é que é o grande lance. O lipedema ele também pode ser dividido em tipos anatômicos e em estágios de progressão, beleza? Então, dentro dos tipos anatômicos, a gente tem esses 5 tipos aqui, onde existe um acúmulo maior na região dos quadris, um acúmulo maior na região das coxas, um acúmulo maior na perna como um todo, um acúmulo maior em membros superiores e um acúmulo maior na região ali da perna, da panturrilha, na verdade. Além disso, existem 4 estágios, na verdade 3. Algumas pessoas colocam o 4º estágio como se fosse um avanço, já chegando para um tipo de obesidade, para um outro problema chamado linfedema, que não é a mesma coisa que lipedema. É uma outra coisa, uma outra questão relacionada à questão linfática, mas também é possível que progrida até lá. E o que a gente tende a tentar pensar é o seguinte, vamos até dar uma olhada na imagem anterior. Se você for olhar essa imagem anterior, vocês vão perceber que existem casos mais graves, mas existem casos de pessoas que, muito provavelmente têm o peso normal, mas elas têm muita dificuldade de perder gordura. O relato que eu falei para vocês pode estar associado a esse caso aqui dessa nossa aluna. Por que eu falei que pode estar? Porque eu tenho minhas dúvidas se ela realmente tem lipedema ou não, e eu comecei a estudar sobre isso exatamente
por causa do caso dela. Porque no primeiro momento eu falei, porra, mas a gente já conseguiu tanto resultado, você já reduziu gordura, ganhou massa magra, você já teve 2 gestações, e ao longo dessas gestações a gente sabe que muita coisa muda no corpo da mulher, e ainda assim a gente continua conseguindo ter resultado. Será que é isso mesmo, ou será que não é? E foi isso que me fez, né, me aprofundar um pouquinho nesse tema, e por isso que eu trouxe esse tema para vocês. A primeira coisa que me chamou a atenção é que, embora o primeiro estudo que sugeriu a hipótese de lipedema foi publicado em 1940, ou seja, já tem bastante tempo, né? Já vão fazer 100 anos, já tem 80 anos, mas ele entrou um pouquinho mais na mídia, começou a aparecer mais recentemente, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos para cá. E a gente começou, obviamente, a ver um pouco mais de estudos sobre esse tema. Mas ainda existe muito pouco estudo bem delineado, bem feito, ensaios clínicos randomizados. A gente ainda vê muito mais coisa observacional. A gente não sabe dizer se o diagnóstico é preciso, porque não existe um exame que você faz e fale o que você tem é lipedema, não. É um diagnóstico clínico baseado em determinados achados. Então, ainda mais o lipedema tipo 1, é ainda mais difícil de você diagnosticar da forma correta, porque não tem, assim, né, uma maneira específica exclusiva de você ver isso. Você vai ver como é que tá inchaço, você vai ver como é que vai estar tá edema, você vai ver algumas características que são comuns, tipo no joelho, no final da perna, né, aquele que eu chamo de joelho fofo, né, a gente vai perdendo um pouco a imagem do joelho, a perna, no final da perna vai tendo um caimento maior porque existe um acúmulo muito grande de edema, existe uma dificuldade de retorno venoso. Então, como todas essas doenças, questões que estão relacionadas a um diagnóstico clínico, nem sempre é fácil você diagnosticar e diagnosticar da forma correta. No passado, quando se falava pouco dessa condição, ela era pouco diagnosticada. Agora, todo mundo que tem dificuldade de perder gordura, o pessoal faz o diagnóstico de lipedema e eu não tenho certeza se é realmente isso, né? De novo, estou falando um pouquinho da minha percepção, né? Enfim, eu não trabalho diretamente com esse público. A gente teve agora uma aluna que me surpreendeu quando ela trouxe essa informação para mim, e foi por isso que eu fui dar uma buscada na literatura. E, obviamente, eu fui buscar principalmente o que existe de exercício. E ao buscar o que existe de exercício, a maior parte dos estudos, os poucos estudos existentes, normalmente fazem um conjunto de coisas. Então, é difícil você determinar qual é a melhor intervenção. E foi exatamente por causa disso que, cara, esse estudo aqui me chamou a atenção. É um estudo que foi publicado por um grupo de pesquisadores italianos, né? Eles fizeram um painel com vários pesquisadores, alguns grandes nomes, né? Inclusive Antonio Paoli e Antonio Bianco são 2 grandes nomes dentro do treinamento, né, da ciência italiana. Eles publicam muitos estudos interessantes em revistas indexadas. Eles fizeram parte desse consenso, desse painel. E o que esse painel mostrou é que a gente ainda está engatinhando bastante em relação ao que o exercício pode fazer, mas mesmo engatinhando bastante, ele trouxe algumas questões que para a gente são interessantes, né? A primeira delas é que, embora, do ponto de vista teórico, o exercício não tenha um papel específico, não, isso daqui vai melhorar, vai reduzir gordura e tal. O que a gente sabe é que o exercício certamente, mesmo havendo a dificuldade de reduzir a gordura nessas regiões, o exercício tem um papel importante por 2 motivos. O primeiro é questões mecanicistas, né? Ou seja, eles reduzem a inflamação, melhoram a sensibilidade à insulina, eles preservam a massa magra, reduzem o risco de outras comorbidades, mas o que esse estudo também relata é o seguinte, cara, embora seja difícil a gente fazer essa conexão direta, pessoas que foram diagnosticadas com lipedema e faziam exercício e desanimaram e pararam, tiveram um aumento da doença bem mais rápido. E as pessoas que não fazem também. Então isso sugere que o exercício é um adjunto importante do processo. Mas ser diagnosticado talvez seja o ponto mais importante, porque você vai entender como é que as coisas funcionam. O segundo ponto é que não adianta simplesmente treinar cada vez mais, fazer cada vez mais. O que esse painel sugere é que vale a pena você focar em treinos de força, sim, mas também vale a pena você focar em exercícios aeróbicos de baixa intensidade para melhorar alguns aspectos da mitocôndria. Para quem acompanha treino aeróbico, né, tá muito em alta o tal do treino na zona 2, que é um treino de baixa e moderada intensidade, onde você tem um estímulo maior à oxidação, né, ao sistema oxidativo. Então, dentro dos treinos intervalados de alta intensidade, você alterna as intensidades e, como consequência, você usa bastante outras vias aeróbicas, né? E anaeróbicas, você usa TPCP, você usa via glicolítica, e quando você faz um treino de baixa intensidade, você usa principalmente a via oxidativa, e parece que isso pode ser interessante. Mas, de novo, o que esse estudo sugere é que ainda temos poucos dados, né, para taxar. Isso é o que existe ainda, né, muito incipiente na literatura. Inclusive, alguns estudos sugerem que você poderia focar em atividades aquáticas, até por causa do empuxo, podem ajudar a melhorar, né, o retorno venoso, isso pode ser interessante para a doença. Então o negócio ainda está bem começando, a gente tem poucos dados científicos, mas basicamente hoje o que se sugere é faça sim exercício aeróbico, né, em intensidade baixa a moderada, pensando principalmente nessa questão mitocondrial. Treino de força vai ajudar a melhorar a dor, ajudar a mobilidade, né? Pô, Rafa,
Treino de força melhora a mobilidade, né? O que é melhor? Alongamento, mobilidade, enfim, tudo isso vai ajudar, mas o treino de força também é muito bom para sua flexibilidade, para sua mobilidade. Fazer exercício de mobilidade pode ser interessante para o seu bem-estar e, sobretudo, pensar sempre em individualização e adesão ao treinamento. É comum que mulheres com lipedema desanimem, desistam, não queiram mais fazer, não vejam resultado, isso acabe fazendo com que elas desanimem, o que piora ainda mais a progressão da doença, faz com que a doença progrida mais. Então, precisamos ter esses cuidados, porque é comum isso acontecer. Então, dentro do treinamento, né, e o que você deveria fazer como treinamento, em primeiro lugar, saiba que não vai ser fácil, vai ser difícil. Em segundo lugar, você não tem resultado, não é porque você não está treinando direito, é porque realmente, né, o lipedema diagnosticado, ele tem muita dificuldade de sair e perder, mas não fazer exercício é ainda pior, porque ele vai progredir ainda mais. Mas, sobretudo, o importante é você manter a adesão. Então, hoje, o que eu sugiro é que a gente tem que olhar para essa situação do corpo feminino de maneira diferente, né? Aproximadamente hoje 11% das mulheres têm lipedema, e muitas vezes sem o diagnóstico claro, né? Inclusive, se for o caso real dessa menina, né? A aluna nossa já treina comigo há muito tempo, ela nunca tinha sido diagnosticada. É comum que haja dor, inchaço, acúmulo de gordura, e mesmo com treinos regulares, nem sempre é possível perder isso. Então, o primeiro passo para você conseguir melhorar essa condição é reconhecer o problema e entender que isso existe, e aí sim, né, passar a treinar de forma adequada. Eu, como treinador, até agora, né, no caso dessa menina, eu propus para ela algumas mudanças no treino. A gente vinha muito focado em intensidade, em carga, em fazer ela realmente chegar no limite dela, entendendo que essa é uma condição inflamatória, né, de repente evitar treinos que aumentem o quadro inflamatório, porque assim, o exercício é engraçado, né, de forma aguda ele gera inflamação, de forma crônica ele reduz a inflamação, né, então quando você faz exercício pela primeira vez, você tem edema, inchaço, você tem um processo inflamatório ocasionado pelo exercício, mas no longo prazo você tem uma redução da inflamação sistêmica, então essa é a beleza do exercício. Treinamento é diferente de fazer um dia de treino, então para o lipedema, treinamento é importante. Então, o que eu passei a fazer? Ao invés de puxar ela sempre, cara, eu vou dar um estímulo correto, mas eu não vou focar em tentar chegar sempre no limite dela, porque a gente sabe que isso aumenta o processo inflamatório normal, natural do exercício, deveria acontecer, mas nesse caso essa é a tentativa que a gente está fazendo. Além disso, eu estou adicionando ainda mais exercícios aeróbicos. Ela tem um peso normal, então dentro da nossa cabeça não havia necessidade de adicionar, ela se alimenta bem, então, mais uma coisa que reforça a ideia de não adicionar, mas como nosso objetivo é tentar melhorar a característica oxidativa dela, a gente passou a adicionar exercícios aeróbicos, tanto aqui, né, no estúdio, quanto ela fazer sozinha fora daqui, né, fazer pedalada, caminhada e tal, para tentar ajudar o processo e, sobretudo, coisas que respeitem o corpo, que não tirem ela da zona de conforto e que façam ela querer manter a adesão. Então, o grande segredo, né, assim, hoje, o que a gente tem de literatura? Né? Será que existe um grande segredo para o treinamento ou para a dieta? Ainda não. Alguns estudos sugeriram que a dieta cetogênica seria uma boa opção, fica aí a sugestão, mas né, não é o meu foco falar sobre dieta, muitas coisas precisam ser consideradas aí, vou deixar com que o profissional que faz a parte nutricional te oriente nisso, mas no treino, minha sugestão é, cara, tente dividir um pouco força e cardio, e não fique se cobrando tanto e achando que você não tem resultado porque você não está treinando bem, mas isso também não pode servir de desculpa para você fazer um treino fofo. Tem que ser um treino que te puxe, que te tire da zona de conforto, que no mínimo preserve a sua massa muscular, mas sobretudo que alivie dores, desconfortos, né, melhore o sistema venoso. Então fazer exercícios para panturrilha pode ser interessante, porque a panturrilha é um ótimo bombeador de sangue, né? O pessoal chama de o segundo coração. Respeitar as limitações, as individualidades e, sobretudo, entender que o lipedema acaba tendo um impacto forte do ponto de vista psicológico. Muitas mulheres podem ter depressão, ansiedade por não conseguirem resultados, por achar que nada funciona, e por isso adaptar o treino e acolher o aluno é fundamental. Né, hoje esse tem sido o nosso trabalho aqui com essa aluna, até que para ela está tudo bem, né, ela tem resultado, isso é uma das coisas que mais me chama a atenção, mas ainda assim, se você é mulher e sente que seu corpo não está respondendo ao treinamento, talvez você possa ser uma candidata a ter essa patologia, e se você quiser a nossa ajuda, aqui na Lunge Trainers vai ser um prazer te atender, o nosso estúdio presencial aqui na Barra da Tijuca, onde né, a gente atende várias pessoas aqui, um lugar bonito, de frente para a praia e tal, mas eu entendo que talvez do ponto de vista geográfico não seja simples para qualquer pessoa vir aqui. A gente tem o nosso sistema de treinamento online, onde ele é super próximo também, você vai responder um questionário, a gente vai ter um profissional sempre entrando em contato com você e tentando entender se está tudo bem, e eu vou dar todo o suporte por trás para fazer com que o seu treino seja individualizado e adaptado à sua realidade, para que a gente consiga gerar resultado
de forma rápida e direta. Então vou deixar todos os links aqui embaixo para você saber. Vou deixar o link desse estudo também, né, da Sociedade Italiana. Achei um estudo bem interessante. Vou deixar alguns outros que eu acho que vale a pena também. Mas o principal lembra, não use isso como desculpa. Cuidado, porque o diagnóstico pode estar sendo exagerado nesse momento em que essa doença está em alta. E cuidado também, porque ele pode estar sendo subestimado para quem é cético, que nem eu. Então toma cuidado, mas preste atenção, porque talvez isso possa ser uma das coisas que te ajude a explicar por que você ainda não tem problema. Bom, se você gostou desse vídeo, se você quer mais conteúdos sobre esse tema, se você quer entender um pouco mais sobre lipedema, comenta aqui, até para eu saber que esse é um tema interessante para vocês, para poder produzir mais. Curte aqui o vídeo, manda para sua amiga, para o seu amigo que queria saber mais, vai ser um prazer ajudar. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais. Fui!